No dia 24 de abril, comemora-se o Dia da Língua Brasileira de Sinais. Mas por que se comemora esse dia? Nem sempre os surdos puderam livremente usar a sua própria língua. Houve um congresso em 1880, onde foi decidido que a melhor forma de educar as pessoas surdas no mundo seria através do oralismo. E aqui no Brasil, essa proibição durou por mais de 100 anos. Em 1857, chega no Brasil a língua francesa de sinais, através de um professor vindo da França, surdo, Edouard Ruth. E Ruth trouxe então a língua francesa, que aos poucos foi se modificando, familiarizando com a comunidade surda brasileira, se tornando hoje a Libras. E essa proibição foi até o ano de 2002, quando no dia 24 de abril, em 2002, foi sancionada a Lei 10.436, garantindo assim direito linguístico, acessibilidade dos surdos por meio de tradução de intérpretes nas escolas e nos âmbitos públicos. Então, os surdos têm até então comemorado o dia 24 de abril como o Dia da Língua Brasileira de Sinais. Nem todas as línguas de sinais são iguais, cada país tem a sua própria língua de sinal. E no Brasil, ela se chama Libras. Vamos ver então o que alguns surdos têm a dizer sobre essa data e a importância para a comunidade surda. Olá, o meu nome é Álvaro. Este aqui é o meu sinal. Eu sou aluno do egresso da Universidade Estadual de Goiás. Eu fiz o curso de Ciências Contábeis. Apesar da minha formação, é muito difícil encontrar trabalho na minha área. Já procurei em vários locais, mas eu não consegui encontrar um trabalho que me aceitasse. Eu moro aqui na cidade de Ouro Verde. Esse aqui é o sinal. Então, como eu havia dito, com todos esses desafios ainda na minha vida, nós temos uma importante conquista na comunidade surda, que é a Lei 10.436 de 2002, onde é uma lei que aprovou a Libras como a língua do surdo. Mas, mesmo com essa lei, nossos desafios são constantes para que nós tenhamos um futuro melhor. Exemplo, em outros países parece que a lei é mais forte do que aqui no Brasil, porque lá eles podem trabalhar em qualquer lugar e em qualquer profissão que deseja. A nossa comunidade surda ainda precisa continuar com a luta. Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Eu estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência na Universidade Estadual de Roraima. Ao começar o meu curso, percebi que não havia acessibilidade, porque não tinha um intérprete. Então, eu comecei a estudar sem a presença do intérprete. Por isso, podemos concluir que não tinha nenhuma acessibilidade. Com a chegada do intérprete, tudo melhorou, porque eu consegui acompanhar as atividades acadêmicas aqui na Universidade Estadual de Roraima. Foram momentos de felicidades. O meu nome é Kelvin. E este aqui é o meu sinal. Eu moro aqui no estado de Roraima. Eu nasci aqui também, na cidade de Boa Vista. Então, este aqui é o sinal de Boa Vista. Tem dois sinais, tem este ou este aqui, tudo bem? A minha família também é toda daqui, todos nasceram aqui. Tchau! Olá, eu sou a Luciane. Eu sou mestranda do programa de pós-graduação interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologia. Estou aqui com a Caroline, que também é mestranda do mesmo programa aqui na UEG. Oi, Carol, tudo bem? Tudo bem, pessoal. Ela também é formada em pedagogia. Hoje nós vamos fazer uma entrevista. Carol, tudo bem com você? É um prazer estar aqui hoje. Que legal! Eu queria fazer algumas perguntas. A primeira, qual a importância da aprovação da Lei 10.436 no ano de 2002 para você, na tua vida? Eu vou falar um pouquinho, porque eu sou oralizada, né? Sou surda bilíngue,
né? Então eu uso a Libras no meu dia a dia, no meu trabalho e também nos meus estudos, né? A importância da lei da Libras do ano de 2002 foi para que permitisse desse continuidade nos meus estudos, né? Então, terminei o ensino médio e aí, se não tivesse essa acessibilidade linguística, eu não poderia estar hoje aqui, né? No mestrado. Ah, sim, entendi, Carol. Vou fazer outra pergunta. Carol, quais são as dificuldades que você encontra no seu cotidiano por ser uma surda oralizada? Então, o fato de ser surda oralizada, ela às vezes dá uma confusão de identidade, né? Porque a pessoa vê, ela fala muito bem, então ela não precisa de intérprete, ela vai conseguir oralizar, fazer a oralização de todas as palavras, mas nem sempre é assim, né? Então, a questão de ter um intérprete de Libras, um profissional de intérprete de Libras, é mais para essa interação com um grupo maior, né? Porque para a gente poder identificar onde que está a voz, onde que está saindo o som. Então, essa é a importância do profissional intérprete de Libras na questão do surdo oralizado, né? Ele também usa a legenda, né, em casos de atividades online, de atividades virtuais, mas nas atividades presenciais a questão do intérprete é fundamental. Então isso gera um certo desconforto, né, na questão de solicitar o profissional, mas é uma demanda que é um direito, né, nosso. Com certeza, Carol, é um direito adquirido. E qual a importância da Libras na sua profissão? Hoje eu trabalho como professora, né, de surdos. Né? Foi difícil entrar para encontrar um surdo, então antes que sala com ouvinte. Né? Aí eu falei, não, por que sala com ouvinte? Eu, professora surda, por quê? Aí encontraram um surdo. Né? Aí agora, hoje, eu ensino Libras, né? Que é importante, porque ele é criança, a criança vai crescendo já com a Libras, pelo menos na escola. Né? Então, diferente de família. Né? Então, são dois ambientes diferentes. Então, na profissão, é importante, porque eu já uso ensino Libras, apesar de aqui não ter escola bilíngue, né? Mas é um começo. Né? A escola bilíngue é um novo desafio para a comunidade surda. A Carol ela é professora do município de Anápolis. Ela ensina as crianças. E isso é muito importante para a cultura surda, porque 90% das crianças elas nascem em famílias de ouvinte e não têm contato com a Libras. Então, o primeiro contato com a Libras acontece na escola. E a Carol está fazendo esta intermediação. A partir do momento que ela ensina Libras para as crianças. E as crianças vão se desenvolvendo num processo natural. Verdade, Lu, eu gosto muito de ser professora de Libras. Agora, mais uma pergunta. Quais são as suas expectativas para o futuro? Assim, meu futuro, né? Eu quero muito terminar meu mestrado, eu poder ajudar outros surdos a continuar seus estudos, a continuar lutando pelos seus direitos, né? Porque é fundamental também lutar pelos direitos dos professores também, ter uma formação com qualidade, né? Para poder estar contribuindo, né? Com a educação de todas as pessoas. Então, pessoal, está chegando ao fim a nossa entrevista. Quero agradecer muito a Carol por ter aceitado este convite de conversar com a gente hoje. Lu, eu que agradeço pelo convite. Então, tchau, pessoal, até breve. Olá, eu vou conversar agora com a professora Patrícia. Ela é surda, graduada em pedagogia e ela trabalha na empresa Teuto, aqui em Anápolis. Tudo bem, Patrícia? Eu quero te perguntar que melhorias a comunidade surda teve após a aprovação da Lei 10.436, que aconteceu em abril de 2002. Antigamente, não tínhamos intérpretes. Nós sofríamos muito porque o professor andava pela sala, as aulas eram ministradas no modelo oral e isso não era fácil para a gente acompanhar. E aí, após a aprovação da lei, tivemos a liberdade linguística. Isso me fez tão feliz. Ter intérpretes nas escolas motivam as pessoas surdas e isso é muito importante. Na sua profissão é importante o uso da língua brasileira de sinais? Sim, na pedagogia é muito importante, porque ajuda os surdos a serem motivados, estimulados para aprender, né?
Mas infelizmente não temos concurso para o professor surdo. Os concursos são em língua portuguesa, o que torna inacessível. Precisa haver uma adaptação para que fosse possível, que fosse mais fácil. E qual o sonho da comunidade surda hoje? Que melhorias vocês anseiam? Eu tenho um sonho, que haja as escolas bilíngues para as crianças, isso é muito importante. Não é fácil, né, sem essas escolas. E nós continuamos a lutar, a sonhar com a escola bilíngue. É verdade, vocês não podem desistir. E então eu quero agradecer você e também pelo uso da sua imagem e participação conosco nessa entrevista. Que vocês possam ser abençoados, comunidade surda. Eu agradeço você a oportunidade de participar na entrevista com vocês. Hoje eu vou conversar com a professora Regina. Ela é surda, graduada em Pedagogia, Letras Libras e com especialização, trabalha no SEMAD e também trabalha no CEFOP. Regina é a presidente da Associação de Surdos de Anápolis, a SANA. Tudo bem, Regina? Tudo. Então, para você, qual a importância da Lei 10.436, que aconteceu no dia 24 de abril de 2002? No passado, não vivíamos em boa situação, pois não tinha acessibilidade através de intérpretes. O professor falava, a aula era oral e a gente não compreendia nada. Mas com o surgimento da lei me senti tão feliz, ansiosa para saber como seria nas escolas, também no SEMAD, como ia acontecer a educação agora em diante com as crianças, os adolescentes, a interação com suas famílias, porque essa comunicação é muito importante. Então, isso me deixou muito satisfeita, apesar de ainda termos a luta pelas escolas bilíngues. Na sua profissão, é importante o uso da língua brasileira de sinais? Sim, de extremo valor, porque é através da língua de sinais que nós interagimos com outros estados, com os surdos de outras regiões, também com o avanço tecnológico, temos as chamadas de vídeo, temos as legendas nos programas de televisão, mas ainda há um pouco de limites, falta ainda acessibilidade no sentido de aplicativos de informação, para chamar uma ambulância, um policial. No Brasil, qual é o maior sonho hoje da comunidade surda? Eu acredito no Brasil, acredito nos avanços e sempre tem tido mudanças. A tecnologia tem sido muito importante porque nós podemos ter mais contato pelo celular, nas videochamadas, nos comunicando entre a nossa comunidade, vencendo as barreiras. Ainda falta algumas coisas como as informações, os aplicativos, Central de Intérpretes e também o projeto da escola bilíngue que foi cancelado, mas continuamos a nossa luta, sonhamos com a nossa escola e continuamos a lutar. Ok, muito obrigada a você por essa entrevista e o uso da sua imagem. E eu desejo que vocês sejam abençoados, comunidade surda. Parabéns pela conquista da lei, que é tão importante para vocês. Obrigada a você. O meu nome é Gabriel. Esse aqui é o meu sinal. Eu sou surdo. Eu sou graduado em arquitetura e urbanismo. Eu me formei e na área profissional, atualmente eu estou trabalhando como coordenador do projeto DOT, que é um projeto nacional. Mas falando sobre a lei de Libras, a importância dessa lei para o surdo, para mim, essa questão da lei é muito importante, porque realmente ela reconhece a língua das pessoas surdas. Muitos pensam que as pessoas surdas usam mímica, gestos, ou que isso não tem valor, que seja uma língua inferior, mas não. A língua de sinais é língua oficial, como é o português, o inglês ou o espanhol. É uma língua oficial e também
as escolas precisam ter o intérprete, os bancos, os hospitais, enfim, todos os setores da sociedade precisam ter intérpretes. A lei é recente, né? Mas eu tenho esperança que futuramente essa acessibilidade aumente. Então, essa lei é muito importante para o surdo, sim, porque, para começar, Libras, ela já existe há bastante tempo, mas, no entanto, a sociedade brasileira ainda não conhece essa língua. Então, por isso surgiu uma lei. E, por exemplo, na minha área de formação, arquitetura, eu não consegui um trabalho, porque muitas empresas, eles olham para a pessoa surda e pensam, será que ele tem capacidade, autonomia? Eu já fiz a experiência de distribuir currículos, mas ninguém me chamou para o trabalho. Porque as empresas não conhecem a língua, não conhecem a pessoa surda. Acham até que o surdo tenha problema mental ou algum retardo. Mas o nosso problema é apenas de não ouvir. Temos olhos e precisamos da nossa língua para assim nos comunicarmos. Também o surdo, ele tem a possibilidade de escrever e de exercer vários trabalhos. Ele é capaz, sim. Mas, no entanto, eu não consegui um emprego na minha área. Então, eu tenho um outro trabalho. Hoje eu trabalho no DOT, eu sou coordenador do Glossário. É um grupo onde trabalham surdos e ouvintes que saibam Libras, né? E lá a gente tem uma interação, nós temos várias pessoas em contato, usando a língua e desenvolvendo, né, novos conhecimentos e novas experiências. Também junto com os ouvintes eu tenho bastante informação de várias coisas, eu sempre estou ali explorando e aumentando os meus conhecimentos. Então hoje eu trabalho num grupo assim, mas eu fico pensando, se não tivesse um outro lugar para eu trabalhar, como seria? Tem muitos surdos aí em desenvolvimento. Então é isso. Eu não sei. Será que no futuro vai ser melhor? Como será? Por isso, a Libras é muito importante. É muito importante para o surdo essa lei, para que possa exigir, né? Precisa exigir para que tenha esse estímulo, para que possa continuar a ter luta. Nós temos que lutar para que a disciplina Libras esteja no currículo das escolas brasileiras. Por exemplo, nós temos inglês no currículo, mas não temos Libras, que é uma língua reconhecida. Por quê? Por que será? Entenderam? Então, por isso eu vejo a importância de ter o Dia da Língua, né? Um dia para divulgar, para as pessoas terem informação, conhecimento, também nas empresas e outros setores de trabalho, os bancos, hospitais. Falta muito ainda, né? Essa é a minha opinião, então, sobre a Lei de Libras. Um abraço para vocês. Então, trabalhar a educação inclusiva, pensar a educação inclusiva, não é tarefa fácil. É muito além do que simplesmente abrir a escola para receber o aluno. Na verdade, quando se trata de inclusão, nós temos que pensar primeiro como esse aluno irá ser recebido na escola. Se a escola tem estrutura para fazer com que esse momento dele ali seja realmente produtivo, seja humanizado e que ele se sinta realmente parte daquele contexto. Quando a gente trata de aluno surdo, por exemplo, nós temos como principal dificuldade que eu, enquanto coordenadora, percebo, justamente a falta de preparo nosso, da equipe pedagógica. Porque esse aluno ele vai precisar se comunicar. Então, o início da dificuldade já está aí. Nós não sabemos nos comunicar com esse aluno, a não ser escrevendo para ele. Mas nós não sabemos nos comunicar, a gente não fala a linguagem dos sinais. Nós não temos conhecimento, nem de um cumprimento pelas Libras, né? Então, o professor que irá acompanhar esse aluno, no caso o profissional de apoio, com certeza ele vai ser um intérprete, ele vai conseguir passar para esse aluno todas as informações necessárias da sala.
mas o contexto real, o cotidiano, a fala com o coleguinha, a fala com o professor, até mesmo o professor com ele, vai ficar em falta, né? Porque não há esse preparo, nós não conseguimos nos preparar para isso, né? E, obviamente, é necessário que isso aconteça. É necessário que a escola tenha essa abertura, é necessário que nós, profissionais da educação, sejamos melhores preparados para esse contexto, né? E lembrando que o aluno surdo, muitas vezes ele tem também a dificuldade da fala. Então, se ele não usa um aparelho, ele realmente vai se comunicar pela linguagem dos sinais. Então, os colegas da sala não vão ter essa comunicação com ele, ou ele não vai conseguir se comunicar com esses colegas, né? Então, eu percebo isso como sendo a principal dificuldade, porque a escola ela tem uma abertura. Eu acredito que a sociedade está se abrindo muito para isso. Nós precisamos realmente entender que cada um é diferente. E é justamente nessas diferenças que a gente se completa, que a gente constrói um ambiente melhor, né? Que é possível realmente mudar a realidade que nós vivemos e trazer uma experiência nova para cada um de nós. Seja um aluno laudado, fazendo parte da inclusão ou não. Todos precisam ser incluídos de alguma forma. Boa tarde. Estamos aqui, né, com a doutora Micaele Pablini, psicóloga, para falar um pouquinho sobre a inclusão da comunidade surdo e surda na educação, na sociedade e na conjuntura atual, né, do nosso país, do nosso estado e especificamente da nossa cidade. Muito obrigada por nos receber. E a pergunta é, né, quais são os desafios enquanto profissional na inclusão dos alunos surdos no ambiente escolar? Então, eu agradeço o convite. Meu nome é Micaele, como ela já me apresentou, sou psicóloga, especialista em análise de comportamento aplicada, que trabalha também com essa inclusão de pessoas com necessidades especiais. Então, é um prazer estar aqui conversando com você. Quando a gente fala de inclusão, a gente tem que entender que é um movimento político, né, ético, social, pedagógico, que visa implementar a educação de forma especial para os alunos que têm necessidades especiais. Eles eram chamados de deficientes, né, que possuíam deficiências, mas agora eles são entendidos e compreendidos como pessoas com necessidades especiais. Então, eu queria trazer uma frase para vocês, né, que eu acho muito interessante em relação à inclusão, que é: há diferenças e há igualdades. Nem tudo deve ser igual, nem tudo deve ser diferente. É preciso que tenhamos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza e o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza. Então, eu acho essa frase muito interessante porque ela traz a clareza de como a gente precisa olhar com um olhar especial, diferente, para essas pessoas que têm essas necessidades. E, continuando falando da inclusão, a gente passou, enquanto humanidade, por um processo de exclusão. Então, essas pessoas que eram consideradas diferentes, fora da curva do que se considerava normal, elas eram deixadas de lado, muitas vezes até sacrificadas, né? Eram mortas, porque elas não encaixavam no que a sociedade queria ou precisava. Então, depois de todo esse movimento, essas pessoas que eram privadas da vida social e às vezes até da vida, teve um movimento de incluí-las, mas incluí-las em instituições. Em alguns lugares, instituições psiquiátricas, instituições de ensino, onde elas eram isoladas. Então, a inclusão foi incluídas para ter acesso à educação, mas em outro ambiente. Então, hoje, a inclusão atual, ela pretende fazer com que essas pessoas sejam incluídas dentro do contexto escolar. Então, essa pessoa pode frequentar uma escola, essa pessoa pode interagir com outras crianças. No entanto, ainda é muito questionado essa inclusão. Por quê? Porque a gente coloca essa pessoa dentro de uma escola, às vezes temos uma sala de atendimento especializado, uma EE, né, de educação especial especializada. Portanto, questiona-se como que se dá o processo de socialização dessa pessoa. Porque parte do processo educacional, escolar, aprender disciplina, aprender matéria, também passa pela interação social. Então, como que essa pessoa interage com os colegas, interage, né, com outras crianças? Como se dá esse processo? É um dos grandes desafios, né?
Sim, eu acredito que seja maior. E se você me perguntar o que eu acho que falta, né? O que poderia ser feito, na verdade, muita coisa. Porque são leis novas e a partir do momento que surge a lei, precisa ter também pessoas pensando sobre isso, um governo investindo nisso, pessoas tentando cada dia mais buscar com que esse formato de educação a cada dia se especialize, melhore. A evolução ela é constante e gradual e a gente está muito no início. E quando se trata de pessoas surdas, né? Um ponto que eu queria falar. A educação, para quem precisa de necessidades especiais, existem alguns grupos, né? A gente está falando de surdos, mas existe a inclusão com atenção especial para pessoas com transtorno mental, com pessoas com atraso no desenvolvimento global, que são autistas, TDAH, pessoas com transtorno mental, com pessoas com atraso no desenvolvimento global, que são autistas, TDAH, para pessoas cegas, para pessoas com dificuldades motoras e para pessoas surdas, né? Especificamente falando das pessoas surdas, a gente fala de alguém com dificuldade de fazer-se entendida. Então, isso interfere diretamente na socialização, interfere diretamente na capacidade dela de se incluir. Então, o movimento do contexto, movimento cultural, social, político principalmente, para dar recursos para os professores de fato ter motivação e tempo para estudar sobre isso, para saber o que fazer com esse aluno que tem essa necessidade especial, porque a sobrecarga do professor é muito grande. Então, que horas que ele vai parar para estudar sobre a inclusão? É muita demanda, ele tem que dar muita matéria, ele tem que ensinar muito, ele tem que gastar muito seu tempo em sala de aula com outras coisas, qual que é o recurso que é dado, o incentivo que é dado para essa pessoa pensar sobre esses outros fatores, né? Então, com certeza, recursos econômicos, né, do Estado, quando a gente fala da educação pública, um estudo extracurricular ou curricular, não sei se dá certo o curricular, mas para ensinar esse aluno, os alunos, o contexto, a como incluir essa pessoa. Então, ensinar sobre a diversidade para os alunos, porque esses alunos são pessoas, né, que, falando agora das pessoas consideradas normais, a linguagem de Libras, por exemplo, para ele poder interagir com essa criança, poderia ser um estudo extracurricular, poderia ser uma pauta de um ensino, conhecimento que esse aluno também poderia ter, né? Nossa, é muito bom. Eu precisaria fazer, com certeza. E hoje você acha que a gente, no ambiente escolar, no nosso contexto Anápolis, tem avançado? Então, pelo que eu conheço, né, eu conheço alguns profissionais que foram, por exemplo, convocados a trabalhar nas escolas, já que é um direito, né, está na legislação, que se tiver uma escola que tem uma pessoa com deficiência auditiva, né, surda, ela pode ter acesso ao intérprete. Então, eu conheço colegas que foram já convocados para trabalhar com isso. Eu acredito que sim, a gente tem que trabalhar, tem questionado mais perto do ideal, a gente está longe, a gente tem muita coisa para fazer. Eu, enquanto profissional, como eu já te falei mais cedo, eu nunca atendi uma pessoa surda. E se eu fosse atender, eu precisaria me mover para ter recursos para acessar essa pessoa. Já que eu também não tenho conhecimento da Libra. É um conhecimento que eu tenho que buscar atrás, que eu sou falha. Então pensa, uma pessoa, uma psicóloga que estuda sobre inclusão não conseguiu ir atrás desse curso ainda. Então olha o tanto que a gente tem que aprender, o tanto que a gente tem que fazer. Muita coisa. Sim. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Bom, chegamos ao fim dessa pequena amostra do contexto histórico da língua brasileira de sinais, da realidade da comunidade surda, na voz dos entrevistados, que deixou em evidência a importância da Libras, da acessibilidade, mas também enfatizou os desafios que enfrentam cotidianamente e que, embora houve avanços, ainda há muito que ser feito. A vocês, Álvaro, Kelvin, Caroline, Regina, Patrícia e Ana Paula, nossos agradecimentos pela colaboração e disposição para que depoimentos e entrevistas acontecessem da melhor forma possível. Deixando claro que o objetivo desse trabalho foi mostrar que a língua brasileira de sinais é uma língua de uma comunidade, de um povo. Portanto, é uma forma de garantir a identidade das pessoas surdas, bem como a valorização e reconhecimento da cultura surda, além, é claro, de ser imprescindível para a garantia dos direitos
dos surdos de todo o Brasil.